Então vamos, irmãos. Salmo de número 130, tá bom? Vamos ler a palavra do Senhor. Salmo 130, diz a palavra de Deus. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguarda ao Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pela manhã, mais do que aqueles que guardam pela manhã. Espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção. E ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Amém. Vamos orar? Pedir que Deus nos abençoe. Senhor, nós estamos aqui nesta noite de terça-feira de oração, Senhor, pedindo sua misericórdia, perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus. E nesse momento, Pai, que nós estamos para meditar na Tua palavra tão santa, tão preciosa, rogamos que o Senhor fale conosco, que esse texto, Senhor, seja compreensível a nós. Nós que estamos aqui agora nesse momento, nos conceda, Pai, um coração aberto, Pai, move o nosso coração para receber a Tua palavra. Em nome de Jesus. Também as pessoas que vierem ouvir depois pela internet, por outros meios, nós oramos assim em Cristo e nós agradecemos. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus. Pode sentar. Então, irmão, vamos meditar aqui neste Salmo de número 130. Pela misericórdia de Deus, nós chegamos aqui, né? Para estudarmos esse Salmo, depois de tantos salmos que nós temos meditado, né? Esse é mais um Salmo dos degraus. Nós temos falado que é um salmo que o povo de Israel ele ia cantando na medida que eles iam peregrinando, né? Para as festas, podia ser nesse caso, né? Então, Salmo Cântico dos Degraus. E esse salmo é mais um deles. E aqui a palavra de Deus ela nos apresenta, irmãos, a situação de um homem que ele está muito angustiado mesmo. Ele chega a usar essa expressão, né? Das profundezas a ti clamo ao Senhor. Essa expressão das profundezas significa que ele está afogado. Ele está usando uma expressão dizendo assim: estou afogado no mar de angústia, profundamente, estou me aprofundando cada vez mais nesse mar de angústia, de tristeza, de dor, no coração. Dentro do meu coração eu estou profundamente triste, profundamente angustiado, não é? Mas essa tristeza, meus irmãos, é uma tristeza que não é por causa nem da morte, nem da doença, nem do problema familiar, mas é por causa do pecado. Então, quando ele diz aqui no Salmo 130, das profundezas a ti clamo, o assunto do Salmo, na verdade, é o pecado, a redenção que há em Deus, através, claro, da obra de Cristo. Já tudo no Antigo Testamento aponta para Cristo, mas que ele está sentindo o peso da culpa do seu pecado. Então, por isso que ele está triste, por isso que ele está angustiado. É um dos chamados salmos penitenciais, né? No Saltério, nós temos alguns salmos que têm recebido esse título. Entre esses, talvez o mais famoso seja o Salmo 51. Vocês devem lembrar que é o salmo em que Davi, depois de ter pecado com a Batseba, acontece tudo aquilo com ele. Natã vai a ele e denuncia o pecado dele, ele se arrepende profundamente. Eu penso que ali nós temos exatamente esse mesmo sentimento. Davi estava nas profundezas da sua culpa, do seu pecado. E ele então vai a Deus pedindo, em arrependimento, pedindo perdão. Então, meus irmãos, aqui é um sentimento também semelhante.
Não sabemos quem escreveu este salmo, né? Não temos aqui um título dizendo quem escreveu, mas seja Davi, seja outro, nós podemos dizer que neste momento a situação dele era de profunda tristeza, estava nas profundezas das águas, no sentido de que ele estava muito triste por causa do seu pecado. Porém, ele ora. Por quê? Porque ele sabe que em Deus há perdão, a graça, a misericórdia. Então ele ora, ele clama, ele medita em certas verdades, ele confessa essas verdades aqui, né? E no final ele então chama Israel para essa esperança. Ele espera em Deus, ele espera no perdão, na graça do Senhor Deus Todo-Poderoso, mas ele, tendo essa confiança, ele chama os outros para o perdão, para a esperança no Senhor Deus Todo-Poderoso, Israel, para que Israel espere em Deus. Então, o salmo começa assim, com muita tristeza, né? Mas aí ele vai orando, ele vai refletindo nas verdades, e ele depois encerra com grande esperança, quando ele diz assim, versículo 8, se nós compararmos o versículo 1, que diz assim, das profundezas te clama, aqui ele está profundamente triste. Então, das profundezas clama a ti, ó Senhor, está quebrantado, está triste por causa dos seus pecados. Mas no versículo 8 ele diz, ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. Ou seja, aquilo que lhe dá tristeza, que é o pecado, no início ele começa orando muito triste, mas ele encerra com esperança, dizendo assim, olha, Deus vai remir não só o meu pecado, mas o pecado de todo o seu povo. Então isso é uma mudança muito grande que ele vai experimentando na medida que ele ora, né? Então, para nós, irmãos, o Salmo ele tem assim um ensino que eu gostaria de abordar, meditar com vocês hoje à noite, de que nós, se somos cristãos, se amamos a Deus, nós também odiamos o mal, odiamos o pecado. Nós percebemos, como eu falei aqui, aquele não está se sentindo triste por uma doença, um problema, uma necessidade material, mas por causa de um problema espiritual que é o pecado. Por quê? Porque ele sabe que o pecado é o peso maior, é o mal dos males. Então, nós, irmãos, nós que somos cristãos, nós também temos essa percepção, né? Nós sabemos que não é a doença que é o problema, mas o pecado. Afronta a Deus, e nós sentimos o peso quando nós pecamos. E esse é um sentimento que, como Davi experimentou no Salmo 51, depois do grave pecado dele, nós também experimentamos quando pecamos e percebemos que desagradamos ao Senhor. Na verdade, a vida cristã é uma vida de contínuo arrependimento. Nós vamos nos arrependendo dos nossos pecados, inclusive do processo mesmo da santificação. Nós vamos conhecendo os nossos pecados, nos arrependendo. Então, irmãos, isso deve acontecer conosco. Nós devemos perceber e sentir os nossos pecados, mas perceber também, percebendo então a maldade desse pecado, que o pecado é gravíssimo, perceber também que existe perdão e remissão no Senhor, e buscarmos a Ele, ou seja, orarmos, clamarmos, irmos a Ele, buscando perdão. E na medida que nós formos, irmãos, o Salmo nos ensina que nós vamos encontrar a abundância do seu perdão, porque ele encerra dizendo, né? Espera, versículo 7, espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção. Então, há tesouros no Senhor, nós não precisamos temer, mas ir a Ele. Se nós estamos arrependidos, Deus ele não aceita, ele não admitirá a falta de arrependimento, a falta de fé em Jesus e a falta de arrependimento. Mas se nós nos arrependemos e nós vamos a Ele, nele há abundante redenção. E à medida que nós formos aprendendo isso, nós vamos ser, meus irmãos, é isso que o Salmo também está ensinando, nós vamos ser instrumento de esperança para a vida dos outros. Para os que não são crentes, nós vamos levar a eles a esperança do Evangelho, do perdão de Deus, falar, mostrar para eles por nossas vidas, por nossas palavras, que o problema é o pecado, mas que há esperança em Jesus, não é? Mas também para os nossos irmãos. Então o Salmo ele tem, posso dizer assim, esses
esses ensinos. E aí nós podemos dividi-lo em 3 partes, seguindo esses ensinos, né? Eu queria que vocês olhassem agora para o Salmo e percebessem como ele se divide, né? Se vocês perceberem, do primeiro versículo ao versículo 3, ele está falando, meus irmãos, exatamente do seu problema. Ele está sentindo muito o pecado. Das profundezas clamo, e ele encerra essa parte dizendo assim: se o Senhor observar a iniquidade, quem subsistirá? Ele está percebendo a gravidade do pecado. Gravidade do pecado. Então, a primeira parte, a gente pode dizer assim, que é a oração das profundezas do salmista, percebendo o seu pecado. A segunda parte, que está aqui no versículo 4 ao versículo 6, ele está avançando um pouquinho mais na oração dele. Aí ele já começa a sair da verdade de que o pecado é grave, gravíssimo, mas que Deus tem perdão, de que no Senhor tem misericórdia, no Senhor tem perdão. Então essa é a segunda parte. E ele então espera no Senhor. Ele espera no Senhor. E a última parte, que está aqui, versículo 7 e 8, a esperança, vamos dizer assim, superabunda, né? Sai dele e chega aos outros. Ou seja, aquele que espera no Senhor tem esperança para levar os outros. Então a terceira e última parte é que ele leva essa esperança para Israel. Então, essa aqui é a sequência, irmão, do Salmo, se nós formos observar. Então, repetindo, né? A primeira parte, das profundezas, ele clama. Primeiro verso ao verso 3, sentindo o pecado. Na segunda parte, ele avança, meditando na verdade que há perdão em Deus, e aí ele espera no Senhor nesse perdão. E na última parte, ele leva essa esperança a Israel, aos que estão em volta dele. Isso que vai acontecer conosco também, né? À medida que nós formos instrumentos e acontecer isso conosco, isso acontece conosco durante toda a nossa vida, irmãos, porque nós somos pecadores. Nós vamos confessar os nossos pecados e pedir a misericórdia do Senhor. Vamos então entrar no Salmo, e aí nós vamos refletindo um pouco como isso pode ser aplicado, né, nas nossas vidas. O primeiro versículo diz assim: das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Irmãos, vamos perceber primeiro o sentimento dele, como eu já expliquei na introdução. O sentimento dele é expresso nessas palavras iniciais, das profundezas. O sentido aqui é que ele está como que se afogando no mar de desespero, né? Então ele está indo para o profundo dessa angústia, desse desespero. A ilustração é realmente como as águas, né? Vocês imaginam assim as grandes ondas invadindo, por exemplo, uma cidade, uma catástrofe terrível, isso, em que as águas invadindo, por exemplo, uma casa, né? Só para ilustrar esse ambiente aqui, imaginemos, irmãos, a coisa terrível seria se as águas invadissem aqui essa região e subisse além do telhado dessa casa, né? Então nós estaríamos numa situação muito difícil. Então estaríamos numa situação de desespero, nas profundezas dessas águas de desespero. E é isso que ele está sentindo. Ele está se sentindo numa angústia muito grande. Mas por quê, irmãos? Todo o Salmo mostra que é por causa do pecado. No versículo 3 ele diz: se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Ele percebe que ele é o grande pecador contra Deus, e ele percebe que ele tem culpa diante de Deus, e isso é justo. Ele tem pecado contra o Deus Santo, não há razão para ele pecar, não há justificativa para o pecado, e Deus é justo em estar irado com ele, e a justiça de Deus vai destruí-lo. Veja só: Senhor, se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Quem vai ficar de pé diante da ira do Senhor? Se Deus abrir, como diz lá o livro de Apocalipse, né? O Senhor abriu os
o Senhor mostrar as obras de cada um e o coração, que vem do coração mais profundo do ser, que ninguém vê, mas Deus vê. E Deus tem tudo anotado, irmãos. Então, os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas disposições internas, as nossas palavras e os nossos atos pecaminosos são incontáveis. Então o salmista está dizendo que se o Senhor trouxer tudo à tona e derramar ali a sua justiça, quem poderá resistir a isso? Quem poderá? Veja o que ele fala no verso 3. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Ninguém. Isso aqui é uma pergunta, chama pergunta retórica, né? A pergunta que já vem com a resposta. Então, quem subsistirá se o Senhor observar as iniquidades? Se o Senhor trouxer à tona e contar todas as nossas iniquidades, ninguém vai ficar de pé. Todos serão condenados, destruídos. Não poderão resistir diante da ira do Todo-Poderoso. Isso é justo. Eu queria dizer para vocês que ele está sentindo isso. Ele sente o peso do seu pecado. Ele sente o peso, a enormidade do mal. Irmãos, a Bíblia mostra que o pecado é o mal dos males. O menor pecado que nós cometemos é pior que que a maior tragédia que nós possamos imaginar nesse mundo. Se vocês imaginarem a maior tragédia, o menor pecado é muito pior do que isso. Por quê? Porque o pecado causou tudo isso. O pecado é a origem de todos os males. Então, irmãos, ele sente isso. Ele sente que ele está pecando contra um Deus justo e que se não for a bondade, a misericórdia de Deus, ele está perdido. Então, ele está sentindo pesado o seu pecado, a sua iniquidade. Mas o que ele faz, irmãos? Ele ora. Ele ora. Existe uma diferença muito grande entre um remorso que a pessoa tem, eu pequei e tudo, mas não ora, não vai a Deus, não busca a Deus, e o arrependimento. No arrependimento sempre se ora. Um dos sinais do arrependimento é que a pessoa começa a orar. Isso desde o início, desde a conversão, né? Por isso que a Bíblia diz, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então ele ora, ele clama. Isso acontece na conversão, mas isso acontece durante a nossa vida cristã inteira. Quer dizer, nós continuamos orando. Quando nós estamos em pecado, nós oramos. Por que nós oramos, irmãos? Nós não ficamos calados, nós não fazemos como Judas, né? Judas, no certo sentido, se arrependeu, sim, mas não foi um arrependimento evangélico. Não foi um arrependimento para a salvação, para a vida eterna. Foi um remorso terrível, mas ele foi e se matou. Judas não orou. Mas Davi, quando pecou, ele orou. Salmo 51. Esse é o arrependimento verdadeiro. O arrependimento verdadeiro tem esse elemento de oração. Tem o elemento de que a pessoa sente o peso do pecado, a enormidade do mal, mas aí ele ora. E ele ora a Deus. E ele pede que Deus o escute. Olha o que ele diz no versículo 1. Bora ler? Diz assim: das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Veja que ele pede que Deus o ouça. Ele sabe que ele está em culpa e em pecado, mas ele pede que Deus o ouça. Ele pede que Deus suplique, que Deus atenda, dê ouvidos às suas orações, porque tudo que ele precisa, irmãos, que Deus o ouça. Ele pecou contra Deus. Davi vai dizer: pequei contra ti somente, né? Quando ele fez aquele enorme mal com Batseba, com Urias. Então, aqui o salmista, ele diz: Deus me ouve, porque o problema é Deus, é com Deus. E a esperança, ele sabe, desde o profundo do seu ser, aqui é o elemento de fé, irmãos. Arrependimento e fé, que só o Senhor pode atendê-lo. Então ele vai a Deus, ele clama a Deus. E ele confessa. Quando ele diz no versículo 3, se tu, Senhor, observares as iniquidades, quem subsistirá? Ninguém, nem eu. É isso que ele está dizendo. Eu confesso. Ele está confessando que ele pecou e que ele não tem justificativa e que ele só merece a condenação.
Todavia, ele sabe que em Deus há perdão. Mas aqui está o elemento, irmãos. O quebrantamento, e aqui eu queria aplicar para nós. Quando nós somos convertidos ao Senhor, nós percebemos a maldade do nosso pecado, nós percebemos a justiça de Deus, que não há esperança para nós, e que se Deus não mandar para o inferno, Ele faz isso de forma justa, e nós merecemos exatamente isso. Isso é elemento do arrependimento. Nós nos arrependemos, nós sentimos profunda tristeza, nós nos sentimos nessas profundezas, quebrantados, mas nós percebemos que precisamos orar, porque há esperança no Senhor, então nós oramos. Isso acontece no início e acontece durante toda a vida cristã. Eu queria, então, aconselhar vocês, né? Quando o pecado acontecer, você ama Deus, você quer servir Jesus, você quer ser santo, então você percebe a enormidade do seu pecado que você cometeu, que você pecou contra Deus. Você deve sentir profunda tristeza disso e você deve orar ao Senhor, você deve clamar ao Senhor. Você deve fazer isso confessando, reconhecendo que você é um pecador, que não há méritos no seu pecado, nem em você mesmo, mas tudo que você tem é Ele mesmo. Se Ele não lhe salvar, se Ele não lhe perdoar, se Ele não lhe justificar, você não tem mérito em si mesmo. Irmãos, isso acontece no início da conversão, e nós vamos a Deus não confiando em nossos méritos nunca, mas sempre indo a Ele, porque dele vem a nossa esperança. Mas veja então que ele está profundamente triste, isso aqui é o arrependimento, mas não é um desespero total. Ele sabe, ele ora, isso mostra que ele tem esperança. Desde o início, mesmo na sua tristeza, ele tem esse elemento já de fé, por isso que ele ora, ele vai a Deus. E é assim que nós devemos fazer. Na segunda parte, ele avança e ele começa, inclusive, a melhorar o sentimento, porque nós vamos percebendo nas palavras dele. Por quê? Porque ele vai saindo dessas profundezas. Ele vai meditando e refletindo e sendo elevado à esperança que existe no Senhor. Eu vou ler com vocês o versículo 3, junto com o versículo 4. E o mais do versículo 4, ele é muito importante porque ele mostra que, primeiro, que nele está a perdição, que nele não existe justiça, mas há perdão em Deus. Vamos ler aqui o 3 e o 4, veja só no 3, ele diz assim: se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Ninguém. Aí vem o mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Então veja que ele, na sua angústia, ele está angustiado porque ele sente a sua culpa, mas ele continua meditando nas promessas da palavra de Deus, naquilo que Deus tem dito, naquilo que Deus tem prometido, tem dito a ele, tem prometido a ele, e é por isso que ele fala aqui. O que Deus tem prometido a ele? Perdão, graça, misericórdia, entende? Então ele vai refletindo nisso, aí ele ora de acordo com o que Deus tem prometido. Senhor, é verdade que o meu pecado é muito grande, mas existe perdão no Senhor. Existe perdão no Senhor. A Bíblia inteira vai falar de um Deus perdoador. A Bíblia inteira vai dizer o seguinte: aquele que se arrepende, aquele que se quebranta diante do Senhor, é quebrantado, que sente o peso do seu pecado e vai arrependido ao Senhor, pedindo perdão, pedindo misericórdia, Deus o perdoará. E a Bíblia diz: tudo Ele fará isso por causa do Senhor Jesus Cristo. Vamos lembrar daquele grande texto, 1 João capítulo 1, versículo 9, que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se nós confessarmos, irmãos, se nós, por causa do sangue de Jesus, João vai dizer lá, nós temos um advogado. No capítulo 2 ele diz: filhinhos, eu vos escrevi
1 João, estou citando aqui capítulo 2, filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis, se todavia alguém pecar, nós temos um advogado diante de Deus o Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação para os nossos pecados. Veja que Deus, se Deus pôr os nossos pecados na mesa, estamos perdidos. Versículo 3. Mas nele está o perdão por causa de Jesus. Jesus é a propiciação. Essa palavra propiciação quer dizer o quê? Deus, Ele é propiciado. É apaziguada a ira divina. Pelo quê? Pelo sangue de Jesus. Quando João diz lá na sua carta que Ele é propiciação pelos nossos pecados, Ele está dizendo que Jesus é o sacrifício, Jesus é o Salvador, o sangue dele propicia a Deus, o sangue dele apazigua a Deus, porque Jesus, não é que Deus tirou os nossos pecados e esqueceu e deixou para lá, não é isso, mas Ele colocou os nossos pecados sobre Jesus. E aí, irmãos, quando nós estamos arrependidos, como o salmista faz aqui, nós temos que lembrar disso, que nele há perdão. Por quê? Porque nele, em Cristo Jesus, nós temos propiciação. Deus é propiciado a nós. Deus, Ele nos perdoa em Cristo Jesus. Então, em Cristo há propiciação. Veja que o salmista está lembrando da verdade que Deus perdoa. Aí ele diz mais uma verdade. Nós fomos olhar o versículo 4, é muito interessante, que ele diz assim: mas contigo está o perdão. Para quê? Olha só o que ele diz: para que sejas temido. Irmãos, esse temor aqui é reverência. Essa reverência, esse temor ao Senhor vem na medida que Ele nos perdoa, na medida que Ele se reconcilia conosco no Senhor Jesus Cristo. O efeito disso é o temor. Nós tememos a Deus, mas não é aquele temor que, assim, como é que eu posso falar? Aquele temor do medo, mas o temor do amor. Deus nos amou, Deus nos perdoou, Deus nos justificou em Cristo Jesus, e a partir daí eu passo a temer, a reverenciar esse santo Deus que fez tudo de maneira tão santa, misericordiosa e graciosa, sem merecimento nenhum a mim. Então eu passo a reverenciar esse Deus, eu passo a temer esse Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esse é o temor, irmãos, é a reverência que vem do perdão. Vocês estão entendendo? Porque perceba bem que ele diz no versículo 4, mas contigo está o perdão para que sejas temido. Quer dizer, esse temor vem do perdão. Na medida que Deus me perdoa, eu percebo a sua graça, a sua misericórdia e a sua justiça, porque Ele faz isso tudo de maneira justa. Pôs sobre Jesus os nossos pecados, e aí nós passamos a temer. Então, na medida, irmãos, que nós vamos nos arrependendo dos nossos pecados e sendo perdoados, nós vamos temendo ao Senhor, e nós vamos então cada vez mais deixando o pecado. Esse salmo não quer dizer que nós vamos permanecer no pecado, mas que nós vamos deixando. É um processo. Claro que nós vamos ainda pecar, nós somos imperfeitos nessa vida, mas nós estamos em processo de santificação, nós estamos crescendo no temor do Senhor, na reverência, na adoração ao Senhor. Então, e aí, irmãos, ele começa a meditar nisso, e ele pensa nisso. Já que em Deus há perdão, olha só que coisa. Já que em Deus há perdão para que ele seja temido, e ele tem prometido isso, ele diz: Senhor, eu estou aguardando isso do Senhor. Olha só, observem, vou ler o versículo 4 e o 5 e o 6 junto, para vocês perceberem isso. Eu vou repetir aqui: já que Deus perdoa, e perdoa para ser temido, ele espera isso de Deus, e ele está orando por isso, ele está orando pelo perdão. Ele não quer mais se sentir culpado, ele quer resolver as coisas dentro do Senhor. Então o que ele faz? Vamos ler do 4 em diante. Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. E aí ele diz então, olha só: aguardo ao Senhor, a minha alma aguarda e espero na sua palavra. Ele está esperando isso, irmãos, ele está esperando ao Senhor, que Ele venha, que Ele me perdoe. E ele espera na palavra dele, porque Deus tem prometido na sua palavra o perdão. Perceba isso. E aí ele continua dizendo que ele anseia e espera no Senhor. No versículo 6, ele usa a ilustração do guarda, que espera pelo amanhecer. Olha só, vamos ler o versículo 6. A minha alma anseia pelo Senhor,
mais do que os guardas pela manhã, mais do que aqueles que guardam pela manhã. O guarda, ele quer que amanheça logo, porque à noite, trabalho pesado, de vigiar, de guardar à noite, também perigoso, né? Ele é um guarda. Então, ele está como os guardas pela manhã. Mas, na verdade, mais do que os guardas pela manhã, mais do que aqueles que guardam pela manhã, mais do que o guarda espera pela manhã, mais eu anseio por ti, mais eu anseio que cumpras a tua palavra, eu espero na tua palavra, eu creio que tu és fiel, eu sei que tu és fiel, e eu espero que me perdoes, eu espero que me laves da minha culpa, Senhor. O guarda, ele sabe que vai amanhecer. Ele espera o amanhecer e ele sabe que vai amanhecer. Uma coisa certa, né, irmãos? Agora está noite. Que horas são aqui no meu relógio? São 17:09. E mais algumas horas chega meia-noite, aí nós vamos dormir, não é? Mas nós sabemos, o sol se levantará amanhã. É uma certeza. Mas mais certeza nós podemos ter que aquele que vai a Deus quebrantado, arrependido dos seus pecados, o Senhor perdoa, irmãos. Ele diz assim: olha, a minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pela manhã, mais do que aqueles que guardam pela manhã. Eu estou ansioso, aliás, eu estou com anseio pelo Senhor, e eu faço isso em esperança, conforme o versículo 5. A minha alma o aguarda, espero na sua palavra. Ele espera, irmãos, é assim que nós devemos fazer. Veja que ele está crescendo e ele está sendo consolado. Ele estava muito triste, mas ele ora, e aí ele diz: se colocares o meu pecado e o pecado de todos, não haverá perdão, mas só ira, mas contigo está o perdão, então, e eu espero o perdão. Ele está saindo das profundezas para a esperança no perdão. E é assim que nós devemos fazer. Sentir os nossos pecados, confessar os nossos pecados em profunda tristeza, mas em esperança. Não é no desespero, mas em esperança. Deus perdoará a todos nós, irmãos. Não esqueça disso. Vamos lembrar de João de novo, 1 João capítulo 2. Filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis. Então eu digo a mesma coisa, irmãos. Irmãos, não pequem. Mas quando você pecar, se pecar, lembre que existe um advogado, Jesus, e vá a Ele imediatamente. Vá a Deus por Jesus, que é a propiciação, esperando na sua palavra, e confesse o seu pecado, e Ele lhe perdoará. O sangue de Jesus, seu Filho, de João, nos purifica de todo o pecado. E a terceira parte, veja que ele, das profundezas ele sai, aí ele confessa, ele clama, ele espera em Deus e ele é perdoado. Podemos ter certeza disso. Ele é perdoado. E aí ele, cheio agora de esperança, ele já saiu das profundezas, agora está cheio de esperança, ele vai falar para os outros. Ele vai dizer para todo Israel. Talvez aqui, irmãos, estivesse no exílio, não sabemos, né? Mas talvez aqui estivesse no exílio, e o salmista está pensando: por que nós estamos no exílio? Porque nós pecamos. Mas em Deus há perdão. Então ele olha para Israel e diz: ó Israel, espera no Senhor. Vamos ler os dois últimos versículos? Diz assim o versículo 7: espere Israel no Senhor, porque no Senhor, olha só, há misericórdia, e nele há abundante redenção. Há misericórdia, há benignidade. Espera nele. Ele está dizendo agora para os outros: olha, ele já orou, agora ele começa a pregar para os outros, a ensinar para os outros: esperem no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e abundante redenção, resgate. O Senhor nos redime, o Senhor nos resgata da nossa culpa, do nosso pecado, da nossa escravidão. Como Ele fez isso, irmãos? Ele fez isso em Jesus. Então, nós temos que agora, na medida que nós vamos sendo perdoados, nós também nos tornamos proclamadores e dizemos aos outros: venham pecadores, arrependam-se dos seus pecados, esperem no Senhor, não esperem na sua justiça, nas suas obras, mas olhem para Cristo, para a cruz, confiem na misericórdia de Deus, na redenção
que há no Senhor Jesus Cristo. E ele conclui no versículo 8, note, ele fala aqui, o Espírito Santo falando pelo salmista, e ele remirá Israel de algumas, não, mas de todas as suas iniquidades. O sangue de Jesus nos justifica de todos os nossos pecados, apaga as nossas iniquidades. E nós devemos dizer isso para os outros, dizer para as pessoas que há esperança no Evangelho de Jesus. Nós estamos aqui nesse mundo, irmãos, eu queria dizer para vocês, meus irmãos, nós estamos aqui nesse mundo para levar as boas novas, ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a cada criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Vamos levar o Evangelho, mas nós vamos levar o que nós temos experimentado, percebe isso? Não é uma teoria, mas o que nós temos experimentado. Então, na medida que nós vamos sendo perdoados, nós vamos nos tornando também proclamadores. E eu queria incentivar os irmãos a buscarem isso cada vez mais no Senhor. Um outro detalhe aqui é que ele fala com Israel. Existem os pecados da igreja, meus irmãos. A igreja tem pecado muito. Quando eu digo igreja, eu falo igreja de maneira geral, no Brasil, por exemplo, mas também temos pecados aqui locais. Nós não somos perfeitos, nós somos pecadores. Nós temos que ir nos santificando, vendo onde pecamos, nos arrepender. E devemos exortar uns aos outros, esperem no Senhor. Confessemos os nossos pecados e vamos nos santificando, nos fortalecendo cada vez mais nessa confiança de que podemos ter a certeza de que Ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. Então, meus irmãos, concluindo, vamos sentir o peso dos nossos pecados, vamos nos entristecer, pecado é coisa seríssima. Vamos a Ele pedindo perdão, confiando de que Ele perdoa, e Ele perdoa mesmo. Façamos isso, crendo que Ele nos perdoa, e Ele nos perdoará. E então vamos levar aos outros essa mesma esperança. Das profundezas a ti clamo, ele começou assim, e ele encerrou com grande alegria dizendo, ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. Amém. Vamos orar? Pedir que Deus nos abençoe. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nós podemos estudar nesta terça-feira, e é sobre a minha vida e a vida de meus irmãos, e a vida de todos os ouvintes. Conceda a graça para que todos, Senhor, possam esperar no Senhor, se arrepender dos seus pecados, serem perdoados, cresçam no temor, na reverência, na santidade, como nós lemos aqui, e possam, Senhor Jesus, então, ser proclamadores do Evangelho, pelas suas vidas, pela sua vida temente, pelos seus lábios, proclamando Cristo a salvação, dizendo, esperem no Senhor, em nome de Jesus.